seguidores e seguidoras da Giartes, estamos aqui mais uma vez para estar falando, sabe sobre o que? Decopagem, colagem de guardanapos, de papel de scrap, papéis da OPA, da Litoarte, a gente tem uma série de outros tipos e marcas, né? Mas hoje, especificamente, nessa pequena live, a gente vai estar falando sobre como colar guardanapos. Guardanapos a gente sabe que é um problema para as alunas, para quem está fazendo o trabalho, porque é um estresse muito grande para as pessoas quando vai colar, não saber colar direito. O que acontece? Rasga, ele enruga. Então a gente está aqui para falar sobre colas e como você colar adequadamente um guardanapo. Bom, a primeira coisa que eu costumo falar é que a gente tem sempre que ter um fundo claro. De preferência, depois eu vou fazer até uma outra com fundo escuro para vocês verem a diferença que fica da impressão da imagem do papel sobre o suporte, tá? Mas supondo que a gente tivesse essa peça e que eu queria colocar exatamente essas tulipas aqui, olha, tá vendo? Então a gente vai escolher um lugarzinho bem legal para ela e vamos fazer a colagem. E aí, Ana, qual é a cola adequada para eu fazer um trabalho de colagem de guardanapos? Olha, a que a gente mais recomenda sempre é a cola gel da Decorfix, mas eu também gosto muito da multicolagem, por exemplo. Qual que é a diferença dessa para essa? Vocês viram que uma é transparente e a outra é leitosa. A transparente, a gente que mexe com restauro, que todo mundo sabe, né? O que acontece? Essa aqui ela é mais úmida e ela tem uma substância chamada carboximetilcelulose, que ela é uma cola para papel, inclusive a gente usa muito para o restauro, só que ela é uma cola úmida e se a gente não souber usá-la adequadamente, você vai rasgar tanto o seu guardanapo quanto um papel de seda ou qualquer outro tipo, porque a fibra do papel ela é uma fibra de algodão, então ela trabalha, quando você umedece ela fica vulnerável, tá? Então aqui eu particularmente gosto muito da multicolagem, tá? Qual que é a diferença dessa para essa? Ela é mais seca, ela é mais plástica, mas requer que você tenha o que? Habilidade para trabalhar com ela e ela deixa relevos. Então em dias mais quentes, se você for fazer uma colagem, nossa, isso aqui fica a borda assim toda marcada, então precisa saber sempre usar com muita cautela e cuidado, tá? Outros tipos de cola, eu vejo aqui até algumas professoras, elas usam a termolina leitosa. Quem já usou a termolina leitosa, legal. Você pega um plástico, põe o guardanapo, passa a termolina e vira ao contrário. Ela já é, olha, ela faz até um barulhinho, ela é úmida. Na verdade, você sabe o que é a termolina? É a cola cascorês, cola branca com cascorês, aqui é a marca, mas é a cola branca com um pouco mais de água. Para quem nunca sabe, né, é bom prestar atenção. E ela é altamente, ela é bem mais úmida até que o CMC aqui, que é essa cola gel, tá? Então, essa daqui, se você passar no papel, imediatamente ele vai se absorver. Existem técnicas adequadas para você estar usando a termolina. Eu, particularmente, como eu falei, eu gosto cada caso com a sua especificidade, né? Por exemplo, a gente também tem a cola têxtil, que você pega guardanapos e cola no tecido. Então ela é uma cola mais emborrachada. Por quê? Porque o tecido é um tecido de algodão, sem goma, e você vai imprimir um filme de cola e colocar o papel e depois plastificar esse papel com a mesma. Então, quimicamente, esta cola, ela tem uma resina que vai plastificar, quase que encapsular o papel. Então, imagina, o papel está aqui na superfície, ela forma uma película grossa, espessa, impermeável, que faz com que você possa até lavar o tecido sem ocorrer o que? O descolamento do papel de decopagem que você fez. É muito utilizado, aí nós temos até várias colegas, né, a Liana Neves que faz esse trabalho, ela faz trabalhos lindíssimos com sabonete e tecido também, ela trabalha bastante com isso. Tem depois, olha, a cola branca Atelier, que ela é uma cola também branca das marcas, em geral. Ela possui uma biqueira, então ela é legal porque às vezes você quer fazer detalhes, então ela serve para isso. Então, quimicamente ela é igual, só difere o que? O bico. Então isso aqui a gente usa muito para colagens de pedrarias e em modo geral. E tem a famosa, né,
e tradicional cola marca Cascorês. Todo mundo fala Cascorês do rótulo azul. Por quê? Porque ela é uma cola forte, ela cola tudo. Ela faz craquelados, dependendo do efeito que você quer fazer. Vamos supor, se você quer colar tecido num suplá chita, um tecido chita no suplá, é essa cola que você vai usar. Jamais você vai usar uma cola gel. Por quê? Porque a capacidade dela é muito maior de adesividade. Ela é uma cola forte, espessa, grossa. Essa, inclusive, a gente usa, sabe para quê? Para colar tecidos e papel de scrap. Por quê? Porque são fibras mais grossas. E hoje a gente vai estar falando sobre fibras fininhas, delicadas, que é o guardanapo. Então, vamos lá. O que eu preciso para fazer a colagem do meu guardanapo? Então, escolher um tipo de cola como essas que eu falei. Geralmente são essas duas aqui que eu mais uso. E às vezes na minha correria eu até uso uma Cascorês, mas eu tenho que saber lidar com o material, entendeu? Para quem não conhece, o ideal seria uma dessas duas, tá? E vou precisar também, ó, refazendo, né, a live aqui, a imagem, cola gel e cola multicolagem da Acrylex. Excelentes colas, tá, gente? Recomendo. Você tem que ter também, olha, uma espátula. Esses dias atrás a Gi trouxe na loja, né? Eu falei, Gi, fiquei apaixonada com essa espátula. Eu adorei ela, por quê? Porque ela é macia e ela não rasga o papel. Então, perto das outras espátulas que a gente tem, nossa, essa daqui tá beleza, tranquilo para você trabalhar, tá? O guardanapo, gente, ele tem a lâmina que está a estampa. E depois ele tem outras duas lâminas que estão logo atrás da estampa, olha. Tanto que ele faz até um barulhinho, ó, para destacar. Mas eu não vou destacar ainda tudo, não. Eu vou querer, bom, até pode, vai. Olha, então você destaca a primeira lâmina, certo? E depois vem e destaca a segunda lâmina. Olha lá. Então você pode ver, nessa hora você tem que tomar até muito cuidado para arrancar, né, as folhas que estão atrás, ó, 1, 2 e 3, tá vendo? Para não rasgar até na hora que você tá desfolhando, ó, as lâminas, tá vendo? Olha, aqui já rompeu um pouquinho, porque ele é realmente assim um papel extremamente delicado, muito, muito delicado, tá? Esse aqui a gente despreza e nós vamos estudar agora a área que eu vou trabalhar na colagem. Então, veja, eu vou fazer aqui assim, olha. Eu vou pegar um pouco pra cá e deslocar e esta é a área que eu vou estudar, né? Que eu estou estudando para fazer a minha colagem. Como eu disse, eu gosto muito de usar esta daqui, a multicolagem, certo? Então, eu vou pegar aqui, olha, o pincel, eu vou passar sobre o suporte. Meu pincel está levemente umedecido, tá? Então, já vem umidade da própria água que está no pincel, mas eu não quero tanta água assim não, então cuidado para você não se perder em quantidade de água também no pincel. Então olha, ela vai dar um certo brilho, e eu até faço assim, sabe, eu passo isso e depois eu venho com um rolinho e ainda tiro o excesso com o rolinho, olha gente, tá vendo? Para eu ter segurança na hora de colar. O que é essa segurança? Não ter umidade. E outra coisa também, na hora que eu for colar, não cola já de imediato, espera ela dar um tipo de taque, que a gente chama. Você põe o dedo, ela gruda, tá? Então, você percebe que ela está com adesividade. Eu vou repetir aqui, porque como o pincel estava com um pouquinho de água, tirou um pouco da concentração da cola e para eu garantir o meu trabalho de colagem, eu vou repetir, tá? E ela forma um brilho depois de seca. Então, o que você tem que ter à mão? Depois que você passou, você pega um lencinho úmido e deixa aí do lado um paninho úmido ou um lencinho úmido para a hora que você acabar de colar, você, se tiver saídas de cola, você já ir tirando, tá? Então, olha, eu deixo aqui, eu vou até acelerar um pouquinho, viu? Pronto. Aí eu vou vir aqui e vou fazer a colagem, olha. Então, eu escolhi esta posição para o papel, coloco, certo? Coloco, gente, olha, eu vou fazer assim, ó. Lembra disso, ó, bandeira inglesa, para cima, para baixo, para um lado, para o outro e depois você vem para os cantos.
repetindo. Bandeira inglesa para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo e depois você vem para os cantos. Parece que não, mas isso, olha, fica perfeita a colagem, ó. Tá? Agora aqui eu tô com um probleminha, não é probleminha, mas é assim, eu não passei cola suficiente e às vezes fica descolado o papel. Então eu venho e olha, pressiono o papel com um pouco de cola que eu passei agora. Vejam, aqui também aconteceu a mesma coisa. Então eu vou inverter aqui, vou vir aqui, ó, passo um pouquinho da cola, não é quantidade, nem carreguei mais o pincel, o que tem no pincel já é o suficiente. Tá vendo? Olha lá, aqui já tava rasgadinho mesmo. Me certifico do quê? O papel de guardanapo, ele tem uma prensa, essas bolinhas, vocês conseguem ver, ó, no avesso dá pra ver com bastante nitidez. Gente, não tem coisa mais feia do que deixar uma colagem aparente às impressões dessas bolinhas. Então veja que aqui eu fiz, ó, aqui ainda tem até um pouquinho, vou lá, ó, passo a espátula, olha que espátula maravilhosa, gente, ela não deixa, às vezes até o dedo, e tira essa impressão que fica, porque isso aqui não deixa nem colar direito o papel, tá? Então, olha, ela tá perfeitamente seca. Seca que eu digo assim, ela tá úmida, mas ainda a colagem tá boa. Sem rugas, sem problema nenhum de rasgar, tá? Então, essa é a dica. A lateralzinha, eu tinha até uma lixinha aqui que eu acho que eu pus pra lá. Deixa eu ver. A gente tem uma lixa aqui, a gente vai passar a lixa, ó. Aqui pode ser uma lixa de unha, uma lixa que você tem aí 400. E como aqui é uma borda, né? Olha, a hora que você passa a lixa, ela vai soltando, ó, tirando. Você tira na diagonal, olha, meu dedo tá nessa posição, ó. Tá vendo, ó? Eu vou esfregando, esfregando, esfregando. E com isso eu vou rompendo a fibra do papel. Com cuidado, né, para não rasgar o meu papel e sim tirar esse excesso que ficou, que eu não queria mesmo que ficasse. Olha lá, tá vendo? Olha a diferença, ó. Ela rompe bem na linha da peça. Então, isso a gente vai fazer sempre quando você estiver fazendo uma colagem de decopagem, certo? Olha lá. Perfeito, ó. Com isso, eu fiz a primeira parte da colagem. Tá pronto? Já posso fazer pintura? Não, não. O que você tem que fazer agora? Você tem que agora, literalmente, impermeabilizar a fibra do papel. Porque guardanapo você faz a colagem, mas você não impermeabilizou ele. Se eu não impermeabilizar, tudo que eu colocar de tinta aqui vai virar um mata-borrão. A tinta vai vir, o papel vai absorver. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho duas possibilidades. Primeiro é passar cola se eu quiser. E a segunda é eu usar já o verniz fosco, que é o que a gente mais utiliza aqui nas aulas, para fazer a impermeabilização. Lembra daquelas palavras? Não é selar o papel, é impermeabilizar. Então eu vou pegar uma trincha bem macia, que é a que eu uso só para verniz. Verniz fosco, tá, gente? Ó, verniz fosco. Tira o excesso e agora eu venho, ó. Ana, vai enrugar o papel. É normal ele enrugar nas primeiras demãos. Depois você vem e tira a ruga, tá? Guardanapo é assim. Ele enruga agora, daqui a pouco você vem e alisa ele, certo? É normal esse processo. E eu já tô aproveitando e já vou envernizar tudo, olha. Por que eu faço isso? Uma, para proteção, e segundo, para eu dar etapa a fazer outros trabalhos que eu quero realizar sobre o papel. Por exemplo, fazer uma reintegração, né? O fundo tá claro aqui, beleza, mas não tá terminado. Às vezes eu quero pôr um extenso, fazer um puxado. Então, não existe a possibilidade de você fazer isso sem impermeabilizar o papel, tá? Ele vai enrugar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vem... Desenruga, olha, com um pedacinho de plástico, até com a mão, ó, se você tiver delicadeza, você consegue fazer, ó, certo? Olha, tem que ser, pensa, isso é uma colagem delicada, requer mesmo paciência, não pode ter nervosismo, tem que ter, assim, muito cuidado,
né? E olha, você vai alisando ele, ó. A cola vai secando, ela vai, olha, retornando com a peça, o papel ficando todo liso, tá vendo? Bom, enquanto seca um pouquinho aqui, eu vou fazer uma outra colagem para vocês do guardanapo com um fundo escuro para vocês terem ideia do impacto que é quando você faz uma colagem de fundo escuro sem fazer um fundo claro, tá? Então, olha, eu tô com uma estampa aqui inteira. Como que eu faço? Eu posso recortar na tesoura, como eu também posso recortar na mão, ó. Porque a fibra do papel permite, ó. Você segura com os dois dedões, ó, vem e puxa. Cuidado para não puxar demais e o papel escapar da ponta dos teus dedos. Olha, você tem que fazer essa pressão, ó. Ó, olha. Tá vendo? É assim que você parte o papel. A gente fala rasgar, partir, né? E aí, olha, ele tá perfeito, ó. Tá prontinho. Eu posso usá-lo assim, com essas bordas todas irregulares, como eu posso usar ele em linha. Depende muito da proposta que eu quero desenvolver. Lembra? Então, relembrando, né, o passo dessa live de dicas, é que o nosso papel, ele tem 3 lâminas, lembra? Olha aqui, 1, 2 e 3. A terceira, ou a primeira, né, que tá à frente, é a que eu vou utilizar na minha colagem. Olha como já mudou a cor daqui para essa, olha, gente. Só de você colocar o papel em cima, você já percebe, né? E vai ver agora mais ainda a hora que fizer a colagem. Eu vou até contar uma coisa para vocês, que a primeira vez que eu fui fazer decopagem eu não sabia disso, né? E eu tinha um fundo preto, aí eu fiz a peça e depois passei a cola e colei o guardanapo. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então tem sempre o marinheiro de primeira viagem, né, gente? Não tem? Então tá aqui a pessoa que vos fala. Mas valeu, né? Um dia aí eu fui aprendendo, quebrando minha cabeça, porque na minha época não tinha tanta informação como vocês têm hoje. E essa tecnologia de materiais. Então era tudo assim muito restrito, né? E a gente às vezes tinha dificuldade para poder encontrar um professor que pudesse passar todos esses pulos do gato pra gente ensinar, né? Então eu tive aí muitos bons professores que puderam investir, né, no meu potencial como pessoa de trabalho, né? E aí eu fui galgando, né, meu caminho artístico. Bom, passei a cola, tá vendo? Olha, ela fica leitosa, você percebe a diferença? Né? Vou dar uma leve secadinha para acelerar só um pouquinho o processo de secagem dela. Olá. Pronto. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Põe aqui o papel. Olha, eu solto o papel, lembra? Aí vem como que é a historinha, Ana? Bandeira inglesa. Aí vai todo mundo lá conhecer o bandeira inglesa. Pra cima, pra baixo, pro lado direito, pro lado esquerdo e pros cantos. Faça esse processo pra você ver como que vai ficar diferente. Ah, aqui enrugou um pouquinho. Tem como, às vezes a gente faz assim, ó, com cuidado, tá? Como tem pouquinha cola, ele não vai interferir, olha. Tá vendo? Eu ainda consigo tirar. E olha essa espátula, gente, que maravilhosa, ó. Tirei a ruga. Tá vendo? Ó, a gente tem que ter paciência e ir fazendo devagarinho. Então, como eu sempre falo, decopagem de guardanapo é uma coisa delicada, tá? Olha, usa ela bem deitada, ó, pressiona, imprime o papel, veja se não tem aquelas bolinhas feias que ficaram aparentes, né? E olha só a diferença que você tem de impressão de imagem, mas ainda não apareceu, porque a hora que a gente invernizar isso aí que você vai chorar. Né, Gi? Vai ou não vai? Vai, com certeza. Quer ver, gente? Agora eu vou passar o verniz. Então, só para secar um pouquinho, né? Vou secar um pouquinho o papel. Até aqui não tem problema nenhum, até fica contrastante, fica legal, né? Mas depois é que o bicho pega.
esse aí é um decopagem que a gente fez com papéis da OPA, stencil. Foi inclusive uma live nossa aí pela manhã. Olha só, gente, agora eu vou passar o verniz fosco, que é o processo que eu tenho que fazer. Olha só o que aconteceu com o meu papel. Ah, mas volta. Volta não, tá? Então, olha, eu vou deixar até metade com verniz e metade sem verniz, para você ver o que acontece quando você não faz um fundo clarinho, como esse, olha. Você vê que esse eu passei a cola e depois passei o verniz e o que aconteceu? Normal, ó, papel absorveu a cor do fundo. Olha aqui, gente, a diferença. Tá vendo? Ele ainda tá enrugadinho porque a cola ainda tá seca, tá molhada, né? O verniz também. Mas tudo isso a gente consegue tirar, tá vendo? Viram por que a gente tem que ter um fundo claro antes de fazer qualquer colagem? Ah, Ana, mas isso pro papel de scrap também? Não. É só para papéis finos como guardanapo, que a nossa série agora é guardanapo. Depois a gente vai fazer sobre os papéis de seda da OPA e chegar até no papel de scrap, cada um com a sua dica, tá? Então aqui, olha, depois que eu faço, né, toda a impermeabilização dele perfeita, olha, eu consigo, olha, como as rugas vão sumindo. A gente pode pôr até um plástico aqui depois e escorregar o dedo. É que eu gosto, sabe, de fazer isso. Ó, com devagarinho eu vou passando. Aonde eu vejo que a cola tá mais seca, eu passo o dedo, a espátula, e ela volta, olha, a imprimir o papel como ele tem que ficar esticadinho. Aqui deu uma dobra, que é normal às vezes acontecer, mas de preferência, né? Tome cuidado para não deixar. Tem que ter perfeição, sabe? Tem que ter perfeição. Essa técnica é muito legal, mas requer, assim, paciência e cuidado na hora de fazer o trabalho. Tá vendo? Olha, e aí vai sumindo. E ele ainda não tá seco, então eu não posso esfregar demais. Mas aonde tá mais seco, eu vejo assim que ele já imprimiu legal. Eu vou secar um pouquinho de novo. Então lembra que papel não gosta de umidade. Sempre fazer as colagens com pouca água ou pouca cola, porque essas colas são todas à base de água. Então elas contêm resinas, águas, né? O verniz também, né? Ainda mais falando que a água, que é o nosso maior solvente mundial, então tudo isso contém água. Então a gente tem que saber usar na hora certa e na quantidade certa, tá? Então aqui, olha, ele deu já uma leve secada, certo? Tem gente que gosta até de lixar. A gente pega uma lixa fininha assim, olha, uma lixa 400, vamos ver se ele aguenta. A gente ainda lixa um pouquinho o papel para acabar de tirar aquela aspereza que possa ficar, né, da colagem. Às vezes fica, sabe, um enrugadinho, ou se a gente quer também desbastar um pouco a colagem, também nessa hora dá pra fazer um pouquinho, tá vendo? Olha, aí você vem e vai lixando e ele vai ficando perfeito. Pega a espátula de novo, ó, porque agora você tá podendo, ó, fazer, olha, a impressão sem rasgar, mas mesmo assim com cuidado, porque ele ainda tá levemente úmido, tá? Eu vou aproveitar esse canto que tá mais seco e vou passar agora, fazer um tipo de uma reintegração. O que é a reintegração? Tem momentos que a gente até deixa o papel, olha, aparente assim, sem integrar. Até aqui tá super interessante, né, Gi? Porque, olha, formou a linha direitinho, aqui tem as folhagens, mas dá pra gente pôr stencil, carimbo, fazer uma estampa, pôr um gancho aqui, essa peça virar até uma peça utilitária, né? Mas eu quero fazer um pouquinho da reintegração, mas eu não vou fazer nesse não, vou fazer no papel da OPA, Gi, que eu acho que também é uma outra possibilidade legal. Então, recapitulando, guardanapo não pode ter fundo escuro. Se for fazer mas o meu fundo tinha que ser escuro. Tudo bem, então a área que você tem para colar é a área que você vai fazer um fundo branco. No próximo passo eu vou explicar para vocês, tá?
Então nunca cola assim direto, porque ó, colou bonitinho, a hora que você entrou com verniz ou com uma cola por cima, adeus, você perde todo o seu trabalho, tá? Aqui, olha, se fosse o caso, a gente pode até fazer uma aplicação de stencil. Olha, como eu já tô com bastante confiança de lixar, olha, agora eu tô fazendo até uma pressão legal, ó. E o papel vai ficando, olha, fininho, fininho, fininho. É assim que a gente trabalha, ó. Certo? Olha lá. Pronto. Realizei a minha colagem, né? E vou cada vez mais afinando, ó, o papel e imprimindo, ó. Quando você faz esse movimento, ó, você imprime, é como se você estivesse pegando uma roupa super amassada e com o ferro você vai desamassando, olha, andando em todas as direções para conseguir fazer com que a impressão do seu papel fique o mais possível lisa. Porque quando ela fica muito enrugada também, você perde muito a qualidade da impressão do papel, tá? Então, olha, fica bem lisinho, ó, você quase não percebe. Dá para fazer retoques pictóricos aqui, pegar um pincel e refazer, reforçar as partes. Aí a gente pode fazer uma criação bem legal, certo? Então tá aí a nossa dica. E para quem quiser nos seguir, nós temos os canais na nossa mídia, tem o canal da Giarts, né, pelo Facebook, tem a página da Giarts e tem o Facebook, né, Gi? Isso. E também temos Instagram, YouTube, o meu canal também pelo YouTube é anagalgani@gmail.com, que é pelo canal. A gente está lá pedindo para que vocês se inscrevam, compartilhem as nossas lives, compartilhem as nossas dicas, porque hoje a gente sabe que a gente está numa nova proposta de trabalho. Porém, a Giarts aqui também tem aulas e assim que possível a gente vai estar com aulas presenciais dentro da loja. Se Deus quiser, né, uma hora tudo isso vai passar. Eu falo que eu estou num mantra que é assim, vai passar, vai passar, vai passar. E é essa energia que a gente tem que impactar no nosso corpo, com as pessoas, com tudo das nossas vidas, né? Que está assim acontecendo por aí, que a gente sabe que tem muita coisa que está por vir e que a gente vai ter que estar pronto, né, para resolver toda essa situação. E de forma criativa fomos nós. Eu e a Gi abrimos aí uma parceria, né, Gi? De fazer esse trabalho com as lives e a gente fazer a divulgação da loja, eu também no meu trabalho. Eu trabalho com restauração, dou aulas presenciais, tenho grupos de aulas online, via Skype também. Tenho uma aluna dos Estados Unidos, que me mandou agora há pouco pedindo uma aula por Skype. Fiquei super feliz. Então tá aqui, nós estamos aqui para ensinar vocês. Dúvidas, falem com a gente pelo Facebook, manda mensagem, fala, olha, gostaria que fizesse tal matéria, tem como vocês passarem pra gente? Vocês são o nosso público, então nós estamos em parceria com vocês para trabalhar também, então nos procurem, serão sempre bem-vindos. Quer falar alguma coisa, Gi? Só agradecer ao pessoal que tem nos seguido, né, apoiado aí nas redes sociais. E se Deus quiser, em breve nós estaremos aqui de volta com as nossas aulas presenciais, com que certeza. São bem bacanas, nossa, né? É uma delícia. E aguardem que a próxima live vai ser uma live sobre papel de colagem Opa, da Litoarte, todas as marcas, né, Gi? A gente tem aí. Aí a gente vai falar sobre os papéis desse e as dicas para você fazer um lindo trabalho. Até mais.